O Pix, como categoria, ele é conhecido como pagamento em tempo real. E o Brasil foi um dos pioneiros em fazer pagamento em tempo real, isso na década de 90 com a TED, né? Só que outros países acabaram evoluindo de lá para cá, criando também seus mecanismos de pagamento em tempo real, que ia um pouco além da nossa TED, porque a TED ela tinha um horário de funcionamento, né, que mais ou menos refletia o horário comercial, né, e não funcionava. Então, assim, ele tinha, era das 9, eu não lembro exatamente, faz tempo, né, tipo das 9 às 6 da tarde e não funcionava nos finais de semana, né, então tinha essas limitações. Outros países começaram a evoluir esses métodos de pagamento, fazendo também um pagamento em tempo real, mas estendendo para 24 horas, finais de semana. Então, isso começou a se desenvolver em outros países. E a Mastercard, né, começou como uma empresa de cartões, mas já há muito tempo expandiu isso para uma empresa de pagamentos, uma empresa de serviços, como a gente já estava aqui falando também. Então, quando a gente fala de pagamentos, a gente não fala exclusivamente de pagamento em cartões. Nós investimos também, nós temos soluções de pagamento entre contas em tempo real, que é o Pix, né? Quando o Banco Central ele estava estudando o Pix, obviamente ele conversou com agentes de mercado, conversou com os bancos, conversou com as bandeiras, e uma das coisas que nós fizemos, pela experiência que a gente já tinha com esse tipo de tecnologia, a gente chegou a, inclusive, levar o Banco Central para conhecer a nossa operação de Pix, entre aspas, né? Dividir com eles a tecnologia, aquilo que a gente já fazia. E, então, assim, hoje, quando a gente fala, né, de Pix, a gente faz o Pix para mais ou menos uma dúzia de países. Então, as maiores operações ficam no Reino Unido e nos países nórdicos. A gente tem toda a parte de infraestrutura e serviços, né, dessas operações. Aqui no Brasil, toda a parte de infraestrutura hoje é concentrada dentro do Banco Central. Então, o Brasil ele difere muito desses mercados por ter essa infraestrutura hoje dentro do governo, né? No caso aqui o Banco Central, lá fora não é o caso, está na mão da iniciativa privada, mas existe sim a possibilidade da gente agregar através de alguns serviços. Então, um exemplo claro de conversas que a gente tem feito com o Banco Central, que a gente espera rapidamente aprovar junto a eles, é uma solução de Pix por aproximação, que a gente entende que pode ser muito mais abrangente do que essa que foi lançada recentemente pelo Banco Central, que melhora, né, a experiência do consumidor, que hoje tem que ir lá ler um código de barra. Essa experiência lançada agora, ela tem uma melhora nessa jornada do cliente, mas ela é muito limitada a pessoas que têm um aparelho Android com antena NFC. Quando você começa a fazer o funil, né, dessas condições, você acaba atendendo assim, uma porção muito pequena da população brasileira. A solução que a gente está apresentando para o Banco Central é uma solução que estaria disponível para todos os brasileiros, independente de você ter a marca do celular A ou B, de ter uma antena ou não. Inclusive, ele poderia ser inclusive habilitado num pedaço de plástico, né? Ou seja, é uma solução que estaria disponível para todo mundo. É uma solução que a gente já oferece em outro mercado. A gente tem isso na Polônia. A Polônia tem um sistema parecido, né, com o Pix, e lá a gente se juntou com um consórcio de bancos que tinha essa mesma dor, né, na hora de fazer o pagamento por Pix, através do Pix deles, né, por aproximação, tinha que fazer leitura de código de barra, abrir aplicativo, ou seja, era um negócio assim, meio truncado, uma experiência não muito positiva. E lá a gente endereçou através de replicando a mesma experiência que hoje a gente tem com cartões, que é você simplesmente fazer um double clique ali no seu aparelho, encostar e pagar e ir embora. E a gente quer trazer isso para o Brasil. Vamos ver se a gente consegue aprovar isso rápido com o Banco Central. Mas isso seria basicamente dar uma cara de cartão de débito para o Pix. Qual que é a diferença? Na verdade, continua sendo uma transação de Pix. A diferença é a experiência. A gente estaria replicando essa experiência do cartão de débito e crédito, que hoje é super segura e muito fluida. É muito fácil você pegar um pedaço de plástico, simplesmente ir lá, aproximar, tchau, passou. Você tem uma questão da facilidade, da segurança, ao passo que na experiência atual do Pix, você tem que fazer a leitura do código de barra, você tem que abrir o seu aplicativo, isso consome tempo da pessoa, o que não é legal.
pior ainda para o lojista. O lojista, na hora do checkout, ele quer que a fila ande o mais rápido possível. Sem contar no tema da segurança. Você tem que abrir seu aplicativo bancário numa fila de um estabelecimento comercial. Às vezes, né, as pessoas não estão muito confortáveis. A gente entende que essa nossa tecnologia, de novo, replicando essa experiência de cartões, trazendo isso para o Pix, a gente endereça uma das dores, talvez uma das maiores dores hoje do Pix, que é essa experiência no varejo físico.